Aleluia, glória a Jesus. Livro de Lucas. Hoje vamos falar de coisas bem pertinentes, amém? Para o momento que vivemos. Eu tenho certeza que vai ser mais uma noite poderosa de ensino, para a glória de Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade. Hoje é dia de ensino, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos lá, livro de Lucas. Aleluia. Fala para a pessoa que está falando assim, ó. Fala, ó, cuidado. Fala, não se escandalize com aquilo que você vai ver aqui hoje. Livro de Lucas, capítulo 21. Eu sei que essas coisas, por que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas que a gente vai ministrar hoje, geralmente não são pregadas em igreja, amém? As pessoas ou desprezam, ou porque não tem entendimento, não sei, mas são momentos oportunos para nós ministrarmos, amém? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 7. Quem achou, diga amém. E a Nath sempre vai pôr ali na tela também, amém? Mas leia na sua Bíblia, que é importante você guardar onde está escrito na sua Bíblia. Aleluia. Vamos lá? Diz assim: eles perguntaram para Jesus: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Aqui os discípulos estão perguntando para Jesus a respeito daquilo que Jesus está falando da queda do templo, que houve no ano 70 depois de Cristo, e a consumação dos séculos e o sinal da vinda de Jesus. Amém? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Vamos continuar. Verso 8 diz assim, ele diz o seguinte: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Diga comigo, engano. Vamos lá, diga comigo, engano. Ele diz, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está perto. Abra um parênteses aqui para a gente aprender algo sobre esse assunto também. Vamos lá. Então, qual que era a discussão aqui que eles estavam fazendo nesse período? O Jesus, ele chega na frente do templo de Jerusalém, aonde os judeus, baseados no Antigo Testamento, ali era a vida deles. Amém ou não amém? Ali era a recompensa deles. Lembra quando Deus tira o povo do Egito? Deus então faz uma promessa dizendo, ó, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e eu vou então habitar no meio de vós. Amém ou não amém? Estão comigo ou não? Moisés então ele faz uma tenda, né? Ele faz uma tenda, e aquela tenda tem muitos mistérios ali. Uma hora nós vamos meditar bem sobre, já falamos bastante, mas uma hora vamos mergulhar bastante sobre isso. Aquela tenda nada mais era do que a representação do ministério de Jesus, que no qual eles tinham que pegar um cordeiro sem defeitos. Todo final de ano, quando chegava na festa de Yom Kippur, ou expiação, festa do perdão, eles tinham então que pegar, o sacerdote pegava aquele animal, matava aquele animal, esperjava o sangue nas quatro pontas do altar, queimava então aquele animal como sacrifício perfeito. Então tinha que pegar aquele sangue, levar lá para dentro do Santo dos Santos, expergir em cima da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, quem sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? Alguém sabe? Pode dizer, vamos lá. Tinha o quê? Dentro da arca. Dentro da arca. Vamos lá? Maná, as tábuas da lei. E mais o quê? A vara de Arão que floresceu. Hoje pode falar, amém? Hoje pode falar à vontade. Então tinha um pouquinho de maná. Como representação, o maná veio da onde? Da onde que o maná caiu? Oh my God. Jesus, ele disse que ele era o quê? O pão que desceu da onde? Aquele maná representava quem? Jesus! Estão comigo ou não, irmãos? Toda a tipologia que tinha dentro do ministério, desde quando Deus chama Moisés, Deus estava revelando a essência de Cristo. O sangue do cordeiro sem defeito era a representação do sangue de Jesus, que foi ali derramado naquela cruz por mim e por você. Quando um sacerdote espiava nas quatro pontas do altar, era a representação de quantas pontas tinha a cruz mesmo? Quantas pontas tinha a cruz? Vamos lá, quantas pontas tem a cruz, irmãos? 4. Amém? Uma que ficava no chão, nas mãos e aqui na cabeça. Amém ou não amém? Quantas pontas tinha? Quantas pontas tinha o altar? Que coincidência, né?
Deus fez de propósito, irmão. Deus estava revelando a cruz desde o início. Deus está revelando aquilo que ele faria. Então a vara de Arão, que era aquilo a qual Deus fez aquele grande mistério, que a vara que florescesse era quem Deus então ia escolher como aquele que ia dar continuidade no ministério de Moisés. Deus já estava trabalhando naquele propósito. Diga comigo, continuidade. Diga comigo, cajado. Diga comigo, pastoreio. Deus estava mostrando como que ele ia fazer no fim dos tempos, porque antes ele utilizava justamente sacerdotes, reis, profetas, só que no último tempo ele se revela através do Filho, e ele escolhe justamente aqueles que vão tomar conta do seu rebanho, porque ele é o bom pastor. Estão comigo ou não? Amém ou amém? Estão comigo até aqui? Em nome de Jesus. E as tábuas dos 10 mandamentos que estavam escritos em tábuas de pedra. Só que agora ele diz que o Filho, ele veio tirar os mandamentos de tábuas de pedra e colocar na tábua do nosso coração. Percebeu que o ministério de Jesus está puro ali? Estão entendendo isso aqui ou não? E o judeu se relacionava com Deus através dos mandamentos e através do templo. Então todas as festas eles estavam lá, festa da Páscoa, festa de pães asmos, primícias, festa de Pentecostes, festa de expiação, festa de tabernáculo. Todas essas festas eles iam para o templo, era a alegria deles estarem no templo. Todo o tempo eles estavam lá na oportunidade, eles não perdiam uma sequer. Não é à toa que quando o Filho de Deus vem, a primeira vez, quando começam a falar de Jesus, lembra Jesus muito novo? Eles estavam indo para uma festa, lá em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que naquele momento, naquele rebuliço todo, o que aconteceu com Jesus novo? O que aconteceu com ele? Ele se perdeu. Quando eles estavam voltando, eles acabam falando, acho que ele deve estar no meio de alguns parentes aí, andando no meio da galera. Quando eles chegam lá, cadê Jesus? E eles ficam desesperados, buscando, procurando. Quando encontra Jesus, qual que é a resposta que ele dá para a mãe dele? Tu não sabia que eu estava na casa de meu pai? Olha isso aqui que poderoso. Jesus, desde a sua infância, ele começa então a revelar. E essa casa do pai agora, é essa casa que Jesus está conversando com os discípulos. Dizendo o seguinte, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre... Opa, vamos lá, o próprio Jesus está profetizando a destruição da casa do Pai. Diga comigo, substituição. Porque Deus estava fazendo uma substituição. Lembra que Jesus ele fala para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestida de... poder, porque agora aquela casa a qual a presença de Deus descia, aquela habitação de Deus ia ser substituída por outra habitação. Quem sabe o que é? Eu e você que nos tornamos a habitação de Deus. Por isso que ele permitiu que o templo fosse destruído no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia se cumpre no ano 70, em que estava tendo uma grande rebelião, uma grande rebuliço em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que legiões desobedecendo Tito César, eles acabam ali, porque o general, ele não tinha um hábito de destruir locais que eles tomavam como posse. Pelo contrário, eles recalchutavam. Não é à toa que o templo de Jerusalém era considerado também conhecido como o templo de quem? Templo de... Na época do... Tá vendo como vocês não anotam nada, né? Vamos lá. Era considerado como o templo de Herodes. Quando falava do templo, era considerado... Por quê? Porque o Herodes, quando Roma toma aquela cidade de Jerusalém, o Herodes faz uma reforma no templo. Ele amplia o templo. E por isso o templo era considerado como o templo de Herodes. Estão comigo ou não? Amém ou amém? Por isso que eles estavam maravilhados, dizendo, olha isso aqui, que coisa mais linda. Que templo maravilhoso. Jesus olha e fala, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, que não seja derribada. Porque haveria uma substituição daquilo que era externo para aquilo que era interno. E agora a habitação de Deus nos tornou os nossos corpos. Amém ou amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, é morada do Pai. E como você acha que você não é nada, que você não é ninguém? Quem te falou isso? Quem mentiu para você? Quem mentiu para você que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não é ninguém, que Deus não te ama? Ele fez de você a habitação dele. Como assim? Aí o diabo sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele estava na presença de Deus. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras fogueadas, só que ele foi expulso porque quis ser como Deus. E Deus, além de nos fazer imagem e semelhança dele, ainda nos fez a sua habitação. Oh my God. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Amém ou não amém?
E pastor, como assim? E eu preciso te dizer que é essa, e aqui eu trago uma revelação mais simplificada, para que você entenda, porque muitos ficam assim, pastor, e eu serei ou não serei arrebatado? Será que eu estou ou não estou preparado? Eu pergunto para você, você é a habitação de Deus ou não? Porque Deus vai vir buscar a sua habitação. Hã? E como que é a habitação? Uma casa varrida, uma casa limpa, uma casa cheia daquele que veio morar nela. É essa casa que ele vai buscar. É essa casa que ele vai tirar da terra. Agora, se essa casa está toda cheia de podridão, de pecado, de imundiça, a Bíblia diz que Deus não pode habitar aí dentro, não. Ele não pode nem entrar aí. Estão comigo ou não? O Espírito fica só do lado de fora tentando chamar, dizendo, ó, arruma a casa, limpa a casa. Eu quero entrar, eu quero habitar, eu quero mudar a tua história. Mas você precisa antes arrumar tudo que está torto aí dentro. E pode contar com a minha ajuda, diz o Deus para você. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus? Amém, amém. Todo mundo entendeu de que templo é isso aqui que eles estão dizendo? Ó, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam, Jesus, e que sinais vai haver na tua vinda? O que vai acontecer? Quais são os sinais que vão anteceder ao momento da tua vinda? Esse é o diálogo que eles estão tendo aqui, que é o que eu resumi basicamente para vocês. Então ele diz o seguinte, ó, vão surgir falsos cristos e falsos messias, que vão dizer que sou eu, mas não vão com eles. Amém ou amém? Deixa eu abrir uma aspas aqui, porque muitos estão esperando falsos cristos e falsos messias, que na verdade nem virão mais, porque já veio. Ao longo do período histórico já apareceu vários messias lá em Jerusalém. Na época dos apóstolos, tinha Bar Jesus, tinha outros tipos de Cristo que apareceu lá, diversas vezes, só que eles prometiam algo que Jesus já havia feito. Eles prometiam libertá-los da escravidão dos romanos, só que Jesus já havia os libertado da escravidão do pecado, aleluia. E eles não tinham percebido, assim como muitos até hoje não percebem. Continua sendo escravo daquilo que Deus já o libertou. Estão comigo ou não até aqui? Amém ou não amém? Vários falsos messias, falsos profetas já apareceram ao longo do período histórico e aparece até os dias de hoje. Amém ou não amém? Esse sinal da vinda de Jesus já aconteceu, sim ou não? Falsos cristos, falsos profetas, já aconteceu, sim ou não? Já! Isso já vinha acontecendo desde a época dos apóstolos, amém ou não amém? Ou seja, esse já não é mais um sinal que nós esperamos para acreditar que Jesus está voltando, porque isso já aconteceu desde o período histórico. Continuando, ele diz o seguinte, ó, não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim está perto. Vamos lá, calma, porque muitos podem falar, pastor, então pode ficar tranquilo que Jesus não está voltando, está em meio de uma guerra. Muitos podem pensar assim, só que não é disso não. Vamos lá, quantas guerras mundiais já tivemos? 2 guerras. Ou seja, por aqui Jesus tem dito já no plural, ouvireis falar de guerras. Uma guerra, Primeira Guerra Mundial, quantas guerras é? Primeira Guerra Mundial, uma guerra. Diga comigo, singular. Segunda Guerra Mundial, diga comigo, se eu for falar de guerra, eu não falo mais, eu falo guerras. Ou seja, quantas guerras nós tivemos? Já passou do tempo da gente sair daqui já. Estão comigo ou não? Ouvireis falar de guerras. E quantas guerras já não aconteceram no período histórico, consideradas como mundiais? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e estamos prestes a passar por uma Terceira Guerra Mundial. Estão comigo ou não, irmãos? Ou seja, cumprimento disso daqui, já teve ou não? Já teve ou não teve? Já teve! Então, imagina o pessoal que estava vivendo naquele período da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, junto com os britânicos, agora eles atingem, depois de já ter vencido os alemães, eles atingem com 2 bombas nucleares. Qual é o nome das 2 cidades? Vocês aprenderam isso no ensino médio, pelo amor de Deus, vamos lá. Já comigo, Nagasaki e Hiroshima. Vamos lá? Eles lançam 2 bombas nucleares, uma em Nagasaki e uma em Hiroshima. Vamos imaginar, se você estivesse vendo aquele período, você não imaginaria que aquilo seria uma grande tribulação? Imaginaria ou não? Não imaginaria que Jesus estava voltando? Que do tamanho da guerra que eles enfrentaram, então aquele povo daquela época já imaginava que era o fim. Eles imaginavam que o mundo já ia acabar, que Jesus já ia voltar por conta do colapso. Mas Jesus havia dito, ó, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim não.
Naquela época não era. Amém ou amém? Por que não era, pastor? Porque não tínhamos tecnologias o suficiente para surgir o restante dos cumprimentos proféticos. Vamos lá? Naquele período da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos internet, igual nós temos hoje? Nós éramos um mundo globalizado como somos hoje? Tinha conectividade mundial para que houvesse um controle mundial? Tinha isso naquele período? Ou seja, uma parte da profecia tinha como se cumprir, outra não. Por isso que não podia ser o tempo do fim. Estão comigo ou não? Porque a Bíblia diz que o anticristo se levanta, ele vai instituir uma marca na mão direita ou na testa, através de tecnologias. Tudo que surgiria no fim dos tempos para controle social. Naquele período tinha como isso acontecer? Não tinha. Estão comigo ou não? Ou seja, se uma guerra estourar hoje, vocês acham que o mundo está pronto para receber o anticristo? E tudo aquilo que nós falamos, que a Bíblia aponta que tem que acontecer? É para isso que você precisa acordar. Naquela época não tinha. Hoje, o mundo está pronto para receber o anticristo. Estão comigo ou não até aqui? Amém ou amém? Ou seja, ele diz, naquele período não era o fim, mas agora. Porque muitos não entendiam, vamos lá. E eu repito isso daqui antes da gente continuar, que é importante. Nós sabemos que tudo Deus trabalha em ciclos de 7, amém? Quantas trombetas? Quantos selos? Quantas voltas de Jericó? Quantos mergulhos de Naamã? Deus fez os céus e a terra em quantos dias? E no 7º, descansou. Percebeu? Tudo Deus trabalha em ciclos de... Ou seja, para a consumação, desde a revelação da criação até a consumação dos séculos, nós cremos que Deus continua trabalhando em ciclos de 7. E eu mostro para vocês, vamos lá? De Adão a Abraão, diga comigo, 2000 anos. De Abraão até a morte de Jesus na cruz, mais 2000 anos. Quanto que dá? 4. Da morte de Jesus na cruz, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Percebeu que o tempo foi contado a partir dele? Ou seja, em 2033 nós completamos mais 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Completa quanto? 6.000 anos. Quanto tempo nós vamos reinar com Cristo na terra, de acordo com a Bíblia? 1000 anos. Completamos então 7.000 anos. Estão comigo ou não? Por isso que nós estamos vendo tantos sinais acontecendo como nunca vimos antes na história. Estão preparados para o que vocês vão ver hoje aqui? Vão ficar assustados não, né? Vamos conseguir dormir hoje? Vamos lá. Aí no verso 10, ele diz o seguinte: Jesus continuou dizendo, olha o que ele diz. Olha, novamente, você percebeu que antes ele já falou de guerras, revoluções, mas não era o fim. Beleza? Todo mundo entendeu? Só que no verso 10, olha o que ele continua dizendo no verso 10. Olha isso aqui. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Isso tem acontecido ou não? Guerra da Ucrânia e da Rússia, Israel contra o Irã, contra o Hamas, contra a Palestina, contra... Olha tudo que nós estamos vendo. A China ameaçando Taiwan, Venezuela ameaçando atacar o Brasil. Você está achando que está fora disso? Olha aí. Os Estados Unidos em guerra por procuração contra a Rússia também. Isso aqui tem se cumprido ou não? Você está colocando na tela, Nath? Você está colocando? Eu não vi. Tá? Beleza. Então, uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Isso tem acontecido? Fala por irmão que está lá. Fala assim, já tem acontecido. Fala, tu vigia, hein? Olha o sinal. Amém? Verso 11 ele diz: em vários lugares haverá grandes temores de terra. Isso tem acontecido, o terremoto? Fala para o irmão que está lá. Fala, vigia, o sinal está acontecendo. E ele continua: falta de alimento. Tem acontecido isso? Fala para a pessoa, vigia, que o sinal está acontecendo. Olha o que ele diz: epidemias. Isso tem acontecido? A gente acabou de sair de uma pandemia. Quem está vivo? Quem que está vivo, que passou pela pandemia? Você pode dar glória a Deus, porque você poderia ter morrido, mas Jesus te livrou da morte, por amor à tua alma. Aleluia, aleluia. E aí, olha o que ele diz agora, que é onde eu quero ministrar no teu coração os próximos enganos que estão vindo. E grandes sinais serão vistos nos... Diga comigo, sinal no céu. Um dos maiores enganos está sendo preparado agora para essa geração.
E infelizmente, como isso não são pregados nas igrejas, muitos serão enganados. E esse intermédio desse engano provavelmente é onde acontece o arrebatamento, irmãos. Por isso fiquem muito alertas quanto a isso. Eu tive uma visão, eu sempre desprezei, tirei sarro dessa questão da nova era, porque eles merecem, amém? O que é nova era, pastor? Quem é que já assistiu Arquivo X? Lembra quando nós era antigamente criança? Passava Arquivo X na televisão? Quem lembra disso? Levanta sua mão, só pra saber. Quem lembra? Falava do quê? Falava do quê? Vocês assistiram? Falava do quê? Qual que era o tema principal? Arquivo X, lembra? Hã? Era extraterrestres. Amém? Lembra da Área 51? E aparecia as naves, não sei o que lá. Eu achava isso uma baboseira. Zoava até umas horas a galera da nova era. A galera que acredita em extraterrestre, né? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque isso é completamente contrário à Bíblia. Biblicamente, extraterrestre não existe, amém? Estão comigo ou não? O que são representação desses seres que vão aparecer nos últimos dias, na verdade, não são extraterrestres. São aqueles que a Bíblia chama de principado e potestade, dominadores dos ares. São demônios. E nos últimos dias eles vão estar transfigurados sobre a terra. E esses senhores do mundo que estão tentando tomar o mundo, eles vão dizer que são seres alienígenas e que vieram de outros planetas. Estão comigo ou não? O que vai de pessoas serem enganadas nesses momentos não será brincadeira. Vocês estão comigo, irmãos, daqui? E eu preciso preparar o teu coração. Porque eu tive uma visão, eu me lembro que eu brincava muito até que Deus começou a me dar visão com Nova Era. Deus começou a me apontar o que era, dentro da palavra, e começou a me mostrar. Eu já cheguei a ver. Lembra quantas vezes já falei para vocês que aqui atrás aparecem vários OVNIs? Não falei para vocês já? Aqui atrás, no Imperial, aparece vários OVNIs e muitos olham assim e falam, não, é uma estrela. Outros pensam, não, aquilo ali é um drone. Hã? Eu já filmei com o celular, já dei zoom, falei, galera, isso aqui não é estrela, que ela desce, sobe, vai e tal. Entendeu? Isso já está acontecendo. No mundo todo. E isso, desde quando Deus me revelou e me mostrou, eu comecei a pregar sobre isso na internet, tem aparecido muitos. Só que agora, os americanos, os militares americanos, estão participando de uma sessão na Câmara, estão sendo investigados, participando de sessões, e eles agora estão entregando tudo que eles tiveram contra essas circunstâncias de alienígenas. Porque isso já rola há muito tempo. Quem aqui já ouviu falar do ET de Varginha? Quem já ouviu falar? Aqui no Brasil? Já ouviu falar isso ou não? Hã? E aí, o que estão divulgando agora? Que existem os documentos que eles estão liberando, é que nós não estamos sozinhos no universo. Por partes é verdade, não estamos sozinhos, amém? Deus está lá no céu, os anjos, querubins, não estamos sozinhos, amém? Os principados potestades, que são essas entidades demoníacas. Lembra que Daniel estava ali orando? 21 dias depois o Gabriel chega e fala, Daniel, não te conto, menino, o que aconteceu, lembra? Rapaz, eu estava vindo, desde quando você começou a orar, eu estava vindo. Aí o principado da Média da Pérsia não deixou passar. Ele estava lutando no mundo físico ou no mundo espiritual? Espiritual. Ele falou, o principado não deixou passar, eu tive que chamar o Miguel veio, guerreou, e aí eu passei e consegui chegar 21 dias depois. Estão comigo ou não? Nós precisamos entender essa luta espiritual que está havendo. Se essas entidades estão operando, estão aparecendo dessa forma, isso significa que a guerra que nós enfrentávamos para que a nossa oração chegasse ao céu, agora é muito maior do que nos períodos anteriores. Por isso que você vai sentir tanto peso espiritual nesses últimos dias. E você não tem entendido. Já percebeu que está tudo mais difícil? A gente prega, parece que o povo está com o ouvido assim, ó. Já viu aquelas crianças quando briga? Aí um está corrigindo, ele fica assim, não quero ouvir. A gente está parecendo isso. É assim ou não é? Deus está falando, anunciando, avisando, e entra por ouvido e sai pelo... Só que o potencial que a palavra tem, ela diz que a palavra não volta vazia. E por que não volta vazia? Porque você vai prestar conta de tudo que você tem ouvido e não tem praticado. Naquele grande dia nós vamos. Estão comigo ou não? Eles estão fazendo agora isso nos Estados Unidos. E aí eu me lembro que eu tive uma visão. Eu vi no céu o símbolo do satanismo no céu, assim. E o símbolo estava no céu e de repente saía 2 OVNIs de dentro dele. Eu fiquei... E quando eu contei essa visão, 2 dias depois de eu ter contado essa visão na internet, no Escatologia na Veia, 2 dias depois, exatamente o mesmo desenho que eu fiz, que eu desenhei,
apareceu um aerogrifo aqui no sul do Brasil. Quem se lembra disso, que passou nos jornais? Você se lembra disso? E eu tinha visto 2 dias antes. Só que eu via que aquele símbolo lá do satanismo e saía 2 OVNIs de dentro. Porque isso tem a ver com entidades demoníacas. Eu desenhei, amém, pra vocês verem. Mostra aí, Nath, a primeira imagem. Imagem número 1. E deixa ela estática. Joga na tela e dá um zoom, Nath. Isso. Isso aí foi na live, ok? Vocês conseguem enxergar bem? Vocês estão conseguindo enxergar? Aumenta ela, Nath. Isso. Nath, pega o mouse e rola só ali na nave. Ali, ó. Tá vendo? Isso aqui nós estávamos na live, eu fiz um print da live. Para que vocês vissem. É só rola o mouse assim, rola o mouse, que ele vai dar um zoom. Isso, filho. Agora segura, clica e abaixa. Isso, obrigado, Nath. Olha aí, ó. Então eu vi esse desenho e 2 OVNIs saíam de dentro dele. 2 dias depois que eu vi isso, Deus tinha me mostrado, Deus falou para mim, ó. Isso são principados, são potestades, e agora eu vou revelar coisas que eu não falei na internet para vocês, hein? Agora eu posso falar porque já está rolando. Amém? Então agora eu posso contar. E eu disse que só contaria paulatinamente conforme fosse acontecendo. Esses OVNIs aqui, que muitos deles nós estamos vendo voando no céu, Deus estava me mostrando que na verdade isso daqui são portais que estão sendo abertos para que eles acessem a nossa dimensão. Como nunca vimos na história. Estão preparados para isso ou não, irmãos? Isso, em todo mundo, isso vai bombar, no mundo todo. Vocês começarão a ver nas suas redes sociais, pessoas postando, falando de vídeos e postando, e não é coisa fantasiosa, são coisas reais. Estão comigo ou não? Isso são principados e potestades que agora recebem autoridade, permissão de Deus para cumprir a profecia, a qual nós acabamos de ler aqui, ó. E haverá grandes sinais nos céus. Isso vai começar a acontecer. Deus está permitindo como último sinal para avisar a igreja: eu estou voltando para tirar vocês da terra. Estão comigo ou não até aqui? E o negócio vai ficando mais estreito. Amém ou não amém? Quando eu vi esses 2 troços na plantação, tira o zoom, Nath, só tira o zoom só. Ó, tá vendo que tem uma plantação aqui? Essa plantação que eu vi era uma plantação de trigo. Oh my God. Estão comigo ou não? Quem sabe o que representa isso daqui que a gente até coloca aqui na igreja? Isso aqui é uma espiga de misericórdia. Isso aqui é uma espiga de trigo. Amém? Só que a Bíblia diz que Deus escolheu tudo que Ele escolheu fazer nos últimos tempos. Ele chamou de colheita do fim dos tempos. E por que Deus me mostrou que esses OVNIs iam aparecer em cima de uma colheita? Deus estava mandando um sinal para a igreja dizendo, ó, chegou a hora, hein? Se prepara. O momento da colheita do povo de Cristo está chegando, irmão. Eu não sei se você está preocupado, você está feliz. Eu só sei que eu estou alegre porque o meu Redentor vive, irmão. E Ele está voltando para nos resgatar dessa terra. Só que ao mesmo tempo que Ele está dizendo, desapega. OLX, desapega. O diabo está querendo semear no teu coração para que você fique pregado nessa terra. Por isso Ele vai te oferecer pratos. Por isso Ele vai te oferecer coisas para que você sonhe tanto com essa terra e não entenda que aquilo que Deus mais prioriza é a minha e a tua alma. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? 2 dias depois, esse desenho que eu fiz ali apareceu lá no Rio Grande do Sul, desenhado no chão, no trigo. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Entendendo quanto isso é poderoso? Vamos lá, Nath, imagem 2. Só que aí era só passar pro lado, Nath, que já ia passar. Era só clicar do ladinho que ela já vai sozinha. Aí o que aconteceu? Quando eu vi esses 2 OVNIs, eu corri para dentro de uma casa que tinha lá. Saí correndo, eu tava com medo, porque quando eu tô na visão, eu não tô lá como profeta poderoso, igual os caras falam. Eu admiro os caras que falam, né? E falam assim, eis que eu estava. Desde então me levou a um lugar onde de repente eu apareci como profeta poderoso do Senhor. Eu falo, rapaz, eu queria ser um profeta desse, eu nunca fui. Toda vez que Deus me dá uma visão, irmão, eu tô lá cagando de medo. Amém ou não amém? Porque eu tô lá como qualquer outra pessoa, vendo coisas que às vezes que eu nunca vi na vida. Então eu tô lá morrendo de medo, tendo sensações, tô tendo frio, calor, com medo. Igual o dia que Deus me levou e eu tava no... Quem viu a visão do avião? Vocês assistiram essa visão do avião? Eu tava no avião assim, de repente eu olhava pro lado, tinha 3 lugares vazios e tava 3 lugares cheios. Vazio, cheio. Eu falei, o que tá acontecendo? De repente, do nada, o avião começou a pegar fogo. E eu, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo?
Estava como profeta poderoso. Eu comecei a queimar, irmãos. Vivo. Eu senti o meu corpo queimando. Tem noção disso? Quando foi, acho que um dia depois, ou 2 dias depois, se cumpriu essa profecia. Que eu acho que foi lá, não sei se foi no Nepal, sei lá onde foi. O avião estava pousando já. De repente começou a pegar fogo. Do nada. E tinha um youtuber que estava dentro daquele avião e estava filmando tudo. Exatamente do jeito que eu vi acontecendo. E todo mundo começou a pegar fogo e gritar e tudo mais. Então assim, eu não estou na profecia como um profeta poderoso, não. Eu estou ali como qualquer ser humano normal. Depois desse dia eu fiquei com trauma de avião, amém? Mas vamos lá. Quando eu olhava na janela, lembra que eu vi aquele símbolo, saía 2 OVNIs, eu saí correndo para dentro da casa, quando eu olhei na janela, tava essa nave estava na janela. Imagina como eu fiquei, irmãos. Entenda, quando eu estou na visão, eu estou no local, eu não estou lá só, não estou sonhando, não. É como se eu estivesse aqui acordado com vocês. Estão comigo ou não? Imagina eu vendo uma nave parada na janela. Eu vi isso daqui. E é real. Passa só pro lado, Nath, aqui, ó. Só isso, aperte setinha pro lado. Isso. Tava assim, ó. Eu tirei a janela para vocês verem melhor que eu vi, amém? Como se nós estivéssemos lá de fora da janela. Amém, amém? Eu vi essa nave. E eu fiquei em choque, porque eu vi aqueles seres, aqueles OVNIs, símbolo do satanismo, e depois eu vi essas naves. Eu fiquei em choque naquele momento. E Deus falou para mim, Tiago, não despreze isso que vocês estão vendo. E agora eu revelo para vocês coisas que eu nunca falei até na internet. Entenda uma coisa. Esses OVNIs é o que mesmo que eu disse? O que é? Principados e... Vem comigo. Quem se lembra o que aconteceu no passado? Um dos motivos pelo qual Deus mandou o dilúvio. Na palavra. O que existia naquela época? Os Néfilins. Estão comigo ou não? Os Néfilins eram o quê? Mistura de filhos dos homens com filhos de Deus, que se contaminaram. A Bíblia diz que naquela época existiam gigantes, que foi conhecidos como heróis da antiguidade. Diga comigo, gigante. Diga comigo, gigante. Vamos lá. Então a Bíblia diz que haveria essa contaminação de gene. Diga comigo, mudança genética. Amém, amém? Cá para nós. No céu tem tecnologia, no céu ou não? Tecnologias celestiais. Amém? Que não é desse mundo. Amém? Tem. Amém ou não amém? Esses seres que são esses anjos, que foram expulsos do céu, eles vieram para onde? Foram precipitados sobre a terra. Vocês acham que eles não trouxeram nada de lá para cá? De sabedoria, tecnologia, as canções espirituais, que agora ele transfigura isso, tudo que é pro mal, que muitos não entendem quando a gente fala assim, não ouve tal tipo de música secular. Muitos acham, não, esse pastor é careta. Vai lá. Você está abrindo brecha no mundo espiritual. Por que você acha que quando você vai para um pancadão, tá lá rolando tchu-tchu, tchá-tchá, vai lá. Qual o perfil das pessoas que estão ali? As mulheres, como que elas estão ali dançando? Que tipo de roupa estão usando? Por quê? Porque entidades demoníacas, aquilo que nós conhecemos, por exemplo, no candomblé, pombagira, toma posse daquele corpo, por isso que as mulheres se sentem úteis se vestindo daquela forma. Os homens também da mesma forma, homossexualismo. Tudo isso são entidades demoníacas que são utilizadas para a destruição da vida daquelas pessoas através de canção. E muitos acham, não pai, não mãe, eu só vou ali curtir uma musiquinha. Curtir um pancadão. Aí você consegue lá ficar curtindo sem tomar nada? Você consegue? Não, só tô aqui curtindo, só curtindo. Daqui a pouco alguém chega com um copinho pra você. O próprio diabo chega lá pra você e fala só um golinho só. Não tem nada não. Aí você toma um golinho. Aí você não sabe nada que aconteceu depois. Por que será? Daquele golinho veio um copo, de um copo veio 2, de 2 veio garrafa, da garrafa veio litros, dos litros veio fardos, e daqui a pouco você se vê, você só lembra que alguém te trouxe para sua casa, não sabe nem o que fizeram com você. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? Essa é a verdade. Por quê? Porque são entidades que fazem você perder a consciência. Demônios que se alimentam dessas energias malignas. Por que com Deus nós adoramos tudo pela razão? Com o diabo é tudo inconsciente. Ele droga as pessoas ficam viciadas, ficam drogadas, se prostituem e não tem noção do mal que está causando para a alma dela mesmo. Estão comigo ou não até aqui? Amém ou amém? Todo mundo entendeu então que na época de Noé, Deus mandou o dilúvio por conta dos Nefilins, amém ou amém? Estavam se contaminando, trouxeram coisas, só que aí Deus mandou o dilúvio.
reset. Amém, amém? Só que depois a Bíblia diz que tinha um menininho que de repente ele estava lutando contra um homem. Quem que já ouviu falar do Golias? Todo mundo ouviu falar do Golias? O Golias era pequeno, médio, alto, ele era o quê? Era gigante. A luta que ele estava tendo com Golias era antes ou depois do dilúvio? Depois. Ou seja, o que aconteceu na história que nós não sabemos? Vocês estão comigo ou não, irmãos? E o que está acontecendo nesses dias? Essas entidades demoníacas que estão na dimensão espiritual, agora receberam a autoridade de Deus para adentrar fisicamente na nossa dimensão. Estão comigo ou não? E agora eu falo de primeira mão. E eles estão em contato com os líderes mundiais. Estão comigo ou não? Eles estão com alianças com os líderes mundiais. E o maior engano que está sendo montado para o nosso tempo, essa tecnologia, e agora eu vou revelar para você porque eu descobri hoje, eu não sabia, confesso que eu não sabia, que existe uma nave, eu descobri isso hoje, que vergonha para mim, eu descobri isso hoje, quando eu vi, você foi, oxi, eu vi isso. Essa nave, na verdade, que eu vi, que eles estavam vendendo como nave extraterrestre, essa nave, os americanos já têm ela. Ok? Os americanos têm ela, eu não sabia. Descobri hoje, através de um vídeo passando do nada lá no Instagram, eu vi essa nave e falei, isso aqui é uma tecnologia. Só que essa tecnologia, adivinha só, ela não é somente uma tecnologia humana. Ela é uma tecnologia revelada desses seres para humanos. E eles fizeram essa engenharia reversa. Estão comigo ou não? E fizeram esses tipos de naves. E eu trago para vocês hoje. E esse vai ser o grande engano a qual eles vão justificar o arrebatamento da igreja. Quando eu e você sair daqui da terra, eles vão dizer que na verdade nós fomos abduzidos por alienígenas. Vocês estão preparados para isso ou não? O mundo não está. Aqueles que perderem o arrebatamento, eles não vão entender nada que está acontecendo. Muitos que já ouviram o evangelho, já ouviram falar de arrebatamento, eles vão saber que Jesus voltou. Mas a maioria dos ímpios vão falar, os extraterrestres tirou aquele povo chato daqui da terra. Porque para eles nós somos isso. Amém ou amém? Pode passar a próxima, Nath. E eu não conhecia, essa daqui é uma nave. Chama TR, deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu não conhecia, isso foi tudo novo para mim. TR-3B, chama essa nave. A América tem. Veja a coincidência daquela nave, dessa nave com aquela que eu vi. Triangular, pode passar a próxima, Nath. Olha isso. Pode passar, ó, TR-3B, olha isso. Exatamente a mesma nave que eu vi naquela visão. Irmão, isso faz 2 anos, amém? Que eu vi isso. Faz 2 anos essa visão, tá lá na internet, se vocês quiserem ver. Não tinham divulgado isso daqui ainda. Ok? Como estão divulgando agora. TR-3B, próximo. Nath, olha isso aqui. Só olha a setinha aqui, Nath. Isso, olha essa nave. Essa aqui é a TR-3B. Exatamente a mesma nave que eu vi há 2 anos atrás. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver? Que isso aqui é uma tecnologia que os americanos têm. Só que agora, o que está sendo preparado para esses últimos tempos, que eles vão dizer que são seres alienígenas que estão nos visitando. Esse será o maior engano do nosso tempo, irmãos. Só que aqui tem um grande problema. Vamos lá. Vocês perceberam que Jesus falou, acontecerão coisas terríveis. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo. Grandes sinais serão vistos nos céu. Quem é que tem visto o céu mudando de cor em vários lugares do mundo? Colorações diferentes. Tempestades como nunca vimos antes acontecendo. Terremotos, tsunamis, sangue, fogo, coluna de fumaça. Todas as coisas têm expandido pelo mundo todo. E agora chegou a hora dos OVNIs aparecer. Só que tem um grande problema nesse intermédio. Pelo menos é o que nós entendemos que eles estão tentando fazer neste momento. É o quê? Esses OVNIs, várias vezes já rolou na internet que apareciam OVNIs, não sei o que lá, e eles sempre apareciam em áreas militares que têm poder nuclear. Eles sempre estão ligados a locais que têm poder nuclear. Amém ou amém? Estão comigo até aqui? Só que agora nós estamos enfrentando um prenúncio de terceira guerra mundial. Que no qual, um exemplo, o presidente da Rússia, o Putin, já ameaçou dizendo que ele vai responder o Ocidente com arma nuclear.
Assim como eu vi essa nave, eu tive duas visões em que eu vi duas bombas nucleares explodindo. Na nossa geração. Eu vi duas. Ela não explode no chão, eu vi elas explodir no céu. Amém? Só que é muito maior do que Nagasaki e Hiroshima. Deus tem avisado. Deus tem nos alertado. E esses seres têm aparecido, essas naves, têm aparecido com a intenção de impedir que o homem faça um estrago na terra. Então, na verdade, eles estão aqui como salvadores da humanidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo para vocês ou não? Amém, amém. E aí Jesus disse, surgirão falsos cristos, falsos messias, que vão enganar a muitos. Eles começam a se relacionar e dizendo que na verdade são os seres que vieram nos ajudar, impedir com que o homem se destrua. Vamos lá, a China está lutando hoje, a China contra Taiwan, a Rússia está lutando hoje contra a América. Amém ou amém? Sim ou não? Está lutando na Ucrânia, mas é a Rússia e a América que está lutando. Isso é a continuidade da Guerra Fria que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Amém ou amém? Todo mundo está comigo ou não? Vamos lá. Quando nós estamos vendo essa luta, nós estamos vendo ser humano lutando contra o ser humano. Amém ou não amém? Um está lutando contra o outro. Para poder, terras, hegemonia mundial. Estão lutando contra o outro. Só que imagina isso. Se aparece alienígenas do céu, o que acontece com esses dois aqui? Agora o problema dos dois é o mesmo. Então no lugar de agora os dois guerrear entre si, eles fazem uma paz porque existe um problema maior. Estão comigo ou não? Vamos lá, eu estou aqui brigando com o pastor André. Vamos lutar. De repente aparece um leão bem ali na porta. Nós vamos continuar brigando como se nada estivesse acontecendo? Daqui a pouco ele vira meu amigo. Vamos junto para guerrear contra o inimigo maior. Estão comigo ou não, irmãos? Amém ou amém? E isso é o script que eles estão tentando vender nesses últimos tempos. Dizer que agora os alienígenas que estão vindo, na verdade é um problema maior para aqueles que estão se guerreando entre si. Só que esses alienígenas que estão vindo, eles vão nos provar que na verdade eles não são maus, eles são bons. É o mesmo que conversou com Eva lá no Éden. Nossa, menina, Deus te falou que se você comer, você vai morrer não, você vai ficar igual Deus. Não foi assim que a serpente falou? Que engana o diabo, Satanás? O próprio. Vai estar operando através dessas entidades. E lembra que a Bíblia nos diz que tem 3 demônios semelhantes a rãs, que vão até os reis da terra na grande tribulação? São aqueles alienígenas que a galera fica falando, os Greys, que a galera fica vendo aí. A Bíblia já citava que essas coisas aconteceriam. Estão comigo até aqui, pelo amor de Deus, ou não? Sim ou não? Só que tem um grande problema. Problema para eles, né? Porque para nós é solução, aleluia. Não é não, Nick? Vamos lá. Então perceberam que eles estão vindo aqui primeiro agora? E eles vão dizer o quê? Qual que é o script que eles têm vendido? Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que Deus falou para mim, Tiago, não despreza isso, porque existe um grande engano vindo por aí. Então você precisa ser um atalaia para o meu povo nessa circunstância. Vamos lá. O que eu fui fazer? Eu fui estudar o que a galerinha da nova era fala e prega. Estão comigo ou não? Estudando, irmãos, há muito tempo eu já estudo nova era. Depois que Deus me falou, eu venho, estudando e tudo mais, esses últimos anos. E aí, isso tem bombado na internet demais. O que eu percebi? A nova era é nada mais, nada menos do que espiritismo. É espiritismo, amém? A mesma ideologia de Chico Xavier, Allan Kardec, é a nova era. Só que eles transfiguram isso através de seres dimensionais. Que esses seres extraterrestres, na verdade, eles estão em outras dimensões. E nada mais é do que verdade, amém? São demônios, entidades demoníacas que estão em outra dimensão, a dimensão espiritual. Estão comigo ou não? Só qual é a nova doutrina que está sendo pregada na internet? E aí eu entendi, porque como nós conhecemos o Apocalipse, eu entendi aonde que essa agenda vai encaixar no Apocalipse. Eles diziam o quê? Que na verdade, existem algumas raças alienígenas que estão aqui na Terra já. Eu estou falando da galera da nova era, amém? Agora são eles. E esses seres que estão aqui, eles vieram para nos ajudar contra outros seres malignos alienígenas que estão chegando, depois deles.
Isso é o que a galera ensina na internet, amém? É o que eles acreditam na religião deles. Da galera que é da nova era. Amém ou não amém? Estão comigo até aqui? Pastor, o que isso tem a ver? Onde que isso se encaixa na Bíblia? Onde que isso se encaixa no engano bíblico? Daquilo que eles vão fazer como engano. Qual que vai ser o engano que vai acontecer? Porque a Bíblia diz... Então, esses seres que estão vindo agora, eles vão dizer para a humanidade que nós seremos retirados daqui. Amém? Seremos arrebatados por Deus, por Jesus. E eles vão dizer que nós somos tirados da terra porque nós éramos aquilo que atrapalhava o mundo de viver em paz. Os crentes. E é verdade, amém? Jesus disse que veio trazer espada. O grande problema dos ditadores do mundo é a igreja hoje, amém? O grande problema do diabo que impede ele de governar é a igreja, amém ou não amém? Então, literalmente, somos um problema para toda essa humanidade corrupta, caída. Aleluia. Porque nós somos ressuscitados, fomos vivos. Seremos tirados da terra. Quando nós somos tirados, aí esses alienígenas aparecem. Diz que nós somos tirados porque nós atrapalhávamos. Só que eles vão dizer que tem outros seres malignos que estão vindo para a terra para destruir a humanidade. Quem já entendeu o que está acontecendo aqui ou não? Aí inicia a grande tribulação. E a minha Bíblia diz que no final da grande tribulação, de repente tem um povo vindo do céu, com um homem vindo montado num cavalo voando. E todos os reis do mundo vão se reunir para guerrear contra ele. E contra aqueles que estão vindo junto com ele. Oh my God, quem está entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? É a igreja do Senhor. Voltando com Jesus no final da grande tribulação. Os reis da terra vão se unir, vão dizer lá, estão voltando. Ou são seres alienígenas que estão vindo nos destruir. E eles vão tentar guerrear contra Jesus, irmãos, vindo do céu no final da grande tribulação. É o que a Bíblia diz. Eles guerrearão, só que a Bíblia diz, vamos ler comigo, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, vai, para a gente terminar. Tenho 10 minutos. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Apocalipse. Oh my God. Vocês estão entendendo como as agendas estão se encontrando nos últimos tempos? Aleluia. Livro de Apocalipse. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Oh my God. Olha isso. Não, vamos ler antes, porque vocês têm que entender o que aconteceu antes. Vamos lá. Verso 5. Vamos ver Apocalipse 19, verso 5. Vamos lá. Olha o que está acontecendo antes da vinda de Jesus no final da grande tribulação. Apocalipse 19, verso 5. Diz assim, ó. Então veio do trono um som de uma voz que dizia: louve nosso Deus, todos os servos, todos os humildes que os temem, tanto as pessoas importantes como humildes. Aí ouvi um som que parecia de uma grande multidão, como um barulho de uma grande cachoeira, ou fortes trovões que diziam: aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é Rei. Fiquemos alegres, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou, aleluia, aleluia, que nós estávamos cantando hoje aqui, para recebê-lo. E a ela foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e branco, ou linho fino, puro e brilhante, aleluia. Estão comigo ou não? Ou seja, a noiva está pronta. Quem que é a noiva? Eu e você. E olha só, qual que é a roupa da noiva mesmo? Linho fino e brilhante, ou branco, amém? No verso 11, Jesus está vindo no final da grande tribulação, mas percebeu que algo já aconteceu antes, que é as bodas do Cordeiro. Olha o que ele diz, verso 11. Em seguida eu vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém sabia senão ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele chama a palavra de Deus, ou o verbo. Lembra que João revela? João capítulo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz, olha o que ele diz no verso 14: e os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro.
Quem que são esses que estão vindo com Jesus do céu? Aleluia! Nós estamos vindo com Jesus do céu, irmão. Você não se alegra por causa disso, não? Aleluia! E ele diz o seguinte, ó. Da sua boca saía uma grande espada afiada, com a qual vencerá as nações. E ele as governará com barra de ferro, e pisará as uvas do tanque do furor do Deus Todo-Poderoso. Na sua capa e na sua perna dele está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor do... Então ele está vindo para vencer as nações. No final da grande tribulação. E a agenda que eles vão vender na grande tribulação é que, na verdade, aqueles que estão vindo, porque o diabo sabe o tempo da vinda de Jesus. Depois que a igreja for arrebatada, ele sabe que existe somente uma semana para ele continuar no poder, que são os últimos 7 anos da terra. Amém ou amém? Ele sabe disso. E eles vão estar esperando Jesus, só que o diabo acredita que vai conseguir lutar contra Jesus no final da grande tribulação. O anticristo acredita que vai conseguir vencer Jesus, e ele vai enganar todos os povos da terra, dizendo que na verdade são alienígenas que estão vindo do céu. Só que a Bíblia diz que Jesus os vencerá com a espada que sai da sua boca. Estão comigo ou não, irmãos, aqui? Aleluia. E ele diz o seguinte, no verso 17: Então eu vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete. Venham e comam carne de reis, generais, soldados, de cavalos, cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas, livres, sejam importantes e humildes, porque estes aqui são aqueles que perderam o arrebatamento e negaram Jesus na grande tribulação. Eles não confessaram mais Jesus, por isso estão perdidos toda a eternidade, e eles agora são inimigos de Deus. De uma coisa eu sei, irmão, essa profecia é tão real, que uma coisa eu sei: neste momento, de um dos lados você vai estar. Ou você estará do lado daquele que está vindo do céu, ou você será um daqueles que estará o odiando, porque ele está vindo do céu. De um ou do outro lado nós estaremos. Estão comigo ou não? Verso 19: Depois eu vi um monstro, que é a representação do Islã, né, que nós representamos isso. Os reis do mundo inteiro e os seus exércitos, olha isso, reunidos para lutar contra aquele que está montado no cavalo. É a Bíblia que diz, não sou eu, amém? Eles vão montar um exército e vão tentar lutar contra Jesus. Viram o final da grande tribulação conosco. E ele diz então, no verso 20: O monstro foi feito prisioneiro, junto com o falso profeta, que fez coisas espantosas na sua presença, com aquelas coisas que ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e tinham adorado a imagem do monstro. Diga comigo: enganados. Todo mundo que receber a marca da besta na mão direita ou na... Presta atenção nisso aqui, porque se você não for arrebatado, o anticristo vai obrigar você a ter uma marca na mão direita ou na testa. Nós vimos agora o Elon Musk, ele com essa grande tecnologia que agora ele está montando do chip. Quem viu esse chip que ele está montando agora? Que está vindo esse chip para revolucionar. No começo será utilizado para o bem. Pessoas que foram, por acaso, sofreram algum derrame, algum problema e não mexem mais alguma parte do corpo, esse chip vai ajudar a pessoa a voltar a mexer. Amém? Pessoas que perderam a visão, esse chip vai ajudar a pessoa a recuperar a visão. Amém, amém? No início vai ser maravilhoso. Só que quando o anticristo toma posse disso, ele vai utilizar isso para que a alma das pessoas seja completamente dele. Estão comigo ou não? Porque ele terá consciência de tudo que você pensa, tudo que você faz, através de algo que vai ser instituído na mão ou na testa. Estão comigo até aqui ou não? E ele diz que as pessoas foram enganadas. E ele diz então, os que tinham enganado com o sinal do monstro e adoraram o monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no largo de fogo que queima com enxofre. E os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E as aves comeram as carnes deles até não quererem mais. Então estes aqui são aqueles que nós vimos. Justamente, de acordo com a palavra, as pessoas que vão estar na grande tribulação. E eles vão tentar lutar contra Jesus. Imaginem isso, irmãos. Lutar contra o Deus da criação. Jesus veio uma vez e os homens o subjugaram.
mas não entendia que isso já era o plano de Deus para a remissão dos nossos pecados. Amém ou amém? A cruz que Jesus derramou seu sangue por mim e por você foi justamente para que nós alcancemos a eternidade com Cristo e estaremos com Ele no dia da sua vinda. Amém ou não amém? Só que depois disso, os homens vão achar que ainda podem vencer a Deus e vão tentar guerrear contra Ele. Aleluia. De um lado ou de outro você estará. E quem sabe, somente você. Estão comigo ou não? Amém ou amém? O que vão dizer para esse povo a ponto deles irem contra Jesus no fim da grande tribulação? É porque como eles já receberam a marca da besta, eles já não têm mais salvação. Amém? Por isso eles vão entender que não terão nada a perder. Já são do diabo, já pertencem a ele e vão tentar lutar contra Jesus, que está vindo no fim da grande tribulação. Aleluia. Só que ele diz o seguinte, que aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, aleluia, estes estarão com Deus para toda a eternidade. E é por isso que estamos aqui incansavelmente. Aleluia. Aleluia. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. Existe uma recompensa para aqueles que perderam tudo nessa vida, mas ganharam com Ele para toda a eternidade, irmãos. Porque nenhum do nosso trabalho no Senhor é vão, mas somente aqueles que tiverem escrito com o nome no livro da vida. Amém ou amém? Por isso saiba o quanto Ele te amou, para que você tivesse uma habitação no céu. Pode soltar o fundo, Nath. Por isso Ele disse, se coloca de pé nessa noite. Por isso Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar a morada para vocês, mas quando tiver tudo preparado, eu voltarei para te levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a trombeta está soando, irmãos, dizendo, noiva, já está tudo preparado. Não é à toa que Apocalipse 19 ele diz, glórias a Deus, pois a noiva se aprontou. E foi-lhe dada que vestisse de linho fino, puro e branco, que é a justiça dos santos. A noiva vai estar almejando a vinda de Jesus. Ela vai estar aguardando, esperando, ansiosa pela vinda dele. E os sinais estão acontecendo como nunca vimos antes. Está preparada, noiva? Como está sua veste, noiva? Aleluia, aleluia, Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem nos revelado, porque o grande engano que está surgindo nesses últimos tempos, o Senhor tem permanecido uma noiva acordada, uma noiva que está com as suas lâmpadas acesas, uma noiva que tem azeite de sobra, uma noiva que está ali sendo de vestir de linho fino, puro e branco, porque é uma noiva justa, que tem vivido justamente em santidade, te esperando, Senhor, não se corrompida por esse mundo, ó Deus. Aleluia, aleluia. Por isso nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque permanecemos inabaláveis, crendo no verdadeiro Evangelho e aguardando a vinda do noivo. Maranata, vem Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém. E assim eu agradeço aí com a oportunidade. Semana que vem nós continuamos em nome de Jesus.